Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Passando aqui para tirar a dúvida de alguns irmãos que fizeram questionamento recentemente sobre a prática de dizimar na nova aliança. Vejam bem, queridos, muitos confundem sobre a questão do dízimo. Por um lado, alguns dizem ser dizimista é uma obrigação para todos os cristãos. Por outro lado, existem aqueles que afirmam ser totalmente errado dar dízimos. E por fim, ainda existe aqueles que dão o dízimo, porém nunca entenderam de fato o que é realmente o dízimo. Em primeiro lugar, dízimo dentro do cristianismo jamais pode ser visto como algo da lei. Todavia, dízimo fala de princípios, isso é, o prisma a qual devemos olhar. Talvez você tenha ainda dúvidas e se pergunte: será que devemos ou não ser dizimistas? Como resposta, afirmo sim, devemos sim. Se você congrega em determinada igreja, é assistido por determinado pastor, será que seria muito você o abençoar com as coisas materiais? Isto é, financeiras? Pense, você é abençoado pelas coisas espirituais, logo o ato de contribuir com as coisas naturais seria uma atitude de boa consciência, de princípio ético e espiritual. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as naturais? 1 Coríntios 9:11. Nossos dízimos e ofertas devem ser dados com amor. Por isso, fala de princípios e não pode ser dado por obrigação ou por lei. Se o dízimo do cristianismo fosse da lei, então qual lei Abraão leu para dar o dízimo? Pois o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, como disse Paulo em Gálatas 3:8. Qual lei Jacó leu para fazer um voto de ser dizimista? Ora, sabemos que não havia lei nenhuma nos dias de Abraão, Isaque e Jacó, pois a mesma foi promulgada em Êxodo, muitos anos depois, e o dízimo já era praticado em Gênesis. Está lá em Gênesis 14:18 a 20, pode confirmar. Hebreus 7:2, Gálatas 3:6 a 9. Então, sabemos que todo genuíno cristão, ao dar o dízimo, o faz de coração, sem cobrança ou peso algum, mas com amor. É dever do pastor ensinar sobre o dízimo, mas ele não deve ser cobrado. Isso está condicionado ao membro. Porém, sabemos que existem muitos débeis e sem consciência, pois o ato de dizimar será resultante ao sentimento real do coração. Isso é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem dado. E esse sentimento nem todos têm, infelizmente, pois muitos de nós, homens, somos ainda presos pelo dinheiro e não temos atitudes cristãs. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem era e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês,
não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos isso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que semeiam diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho, então vivam do Evangelho. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 9, 6 a 14. Meus queridos, Paulo nos deixa claro sobre o sustento dos ministros que anunciam o Evangelho. Porém, tocando agora apenas no dízimo, sabemos que Abraão deu dízimo de coração, e não porque foi extorquido. Observe, se Abraão é o pai da fé, então o ato de alguém não dar dízimo, ou até afirmar que não se deve dar dízimo, ele estará no mínimo dizendo que Abraão tinha uma fé errada. Ou seja, Abraão seria o pai da fé errada. A lei e os profetas duraram até João. Como dízimos dentro do viés cristão não é coisa da lei, Jesus confirmou o dízimo mostrando a importância do mesmo e reafirmou que tal obra está mais ligada com atitude de fé, amor e misericórdia do que apenas atitude de dar dinheiro ou grão. Aí Jesus diz: sai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devemos, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Quem instituiu o dízimo foi o sacerdote eterno, isto é, Jesus Cristo, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7, 1 a 8. Oh glória! Jesus sempre manteve o mesmo princípio. Existe algo mais importante do que o valor financeiro, e isto é o juízo, a misericórdia e a fé. Deem seus dízimos sem esquecer dos princípios para tal ação. O dízimo só deve ser dado se for de coração, com amor, em fazer esse ato. Em segundo lugar, deve ser dado o dízimo das tuas primícias, isto é, antes mesmo de você gastar seu dinheiro. O dízimo já deve ter sido separado. Devemos ser gratos a Ele com o melhor da nossa renda. Não a questão de apenas um valor financeiro, porém, que haja em nós um sentimento de gratidão, amor e respeito por ser dizimista. Que Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente, que a revelação do Espírito alcance teu coração e que você seja alguém grato de todo coração, e que nunca dizime nem oferte por medo ou por obrigação. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus.